Boa noite para você. Para o NTV News, CPI da Copasa, ambientalista presta depoimento e confirma irregularidades denunciadas à comissão. Vereadores estudam contratar empresa para analisar a qualidade do esgoto que é descartado no Rio Paranaíba. Na edição desta quarta-feira você vai ver também. Operação da Polícia Militar Rodoviária flagra transporte irregular de passageiros. Cerca de 2 toneladas de alimentos são arrecadadas em campanha do Corpo de Bombeiros. A intolerância que gera o preconceito contra as religiões de matrizes africanas. Em meio à pandemia, aumentam os casos de ansiedade e síndrome do pânico. Artesãs se unem para produzir e doar toucas para entidade e moradores de rua. Meteorologia prevê tempo seco e queda nas temperaturas em Patos de Minas. O início da vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 54 a 56 anos sem comorbidades. Mais 58 casos de Covid são confirmados em Patos de Minas. E não há vagas para leitos clínicos no hospital de campanha. Tem ainda a nossa análise da notícia e muito mais informações a partir de agora no NTV News, que já está no ar. Nesta quarta-feira, durante fiscalizações que fazem parte da terceira fase da Operação Rota Segura, a Polícia Militar Rodoviária flagrou transporte irregular de passageiros em Patos de Minas e uma pessoa foi presa por crime ambiental. Na manhã desse dia 23 de junho de 2021, a Polícia Militar Rodoviária, em conjunto com a Polícia Militar do Meio Ambiente, abordou aqui na BR-146, próximo a Santana de Patos, um veículo vindo de Alagoas, destino a São Paulo. O condutor trazia uma gaiola em péssimas condições. Em continuação às abordagens, a Polícia Militar abordou aquela van que seguia da Bahia também para São Paulo, na qual haviam 16 pessoas, entre elas adultos e criança. E foi constatado durante a abordagem que o condutor desse veículo fazia o transporte irregular de passageiro. O veículo encontra-se com pneus carecas, com película sem condições no vidro, sem inspeção do Inmetro, sem a porcentagem devida, legalmente autorizada. A campanha do 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros em prol dos mais carentes, na qual a NTV é parceira, já arrecadou cerca de 2 toneladas de alimentos. Nesta quarta-feira foi realizada mais uma entrega de donativos. Em apenas um mês de campanha foi arrecadada uma grande quantidade de produtos alimentícios, cobertores, calçados e roupas. Esta foi mais uma etapa de entrega das doações, desta vez na Praça do Cristávo. Tivemos uma boa adesão da população. Nós temos aí cerca de 150 cobertores que a gente recebeu de donativo, 130 cestas básicas e diversos itens de vestuário, peças até de calçado. Total de praticamente aí 2 toneladas de alimento. Então isso para a gente foi motivo de grande satisfação, da gente poder em tão curto espaço de tempo ajudar a população nesse momento crítico. Estas iniciativas são muito importantes, uma vez que, em meio à pandemia, as dificuldades entre os mais carentes, que já eram muitas, se agravaram ainda mais. Patos de Minas tem atualmente 1.800 famílias que vivem em extrema pobreza, com renda mensal de R$ 89,00, e pelo menos 1.100 famílias que estão em situação de pobreza, com renda per capita de R$ 179,00 mensais. A secretária de Desenvolvimento Social explicou quais foram os critérios para selecionar quem poderia receber os donativos. É o critério do cadastro único, onde a gente tem aí a questão mesmo dos cadastros das pessoas que estão em pobreza, extrema pobreza, que é um número relevante no nosso município. Todas essas pessoas estão cadastradas e referenciadas no CRAS e foram direcionadas para esse momento, para a gente estar recebendo aí essas cestas. O trabalho não foi feito apenas aqui no Cristávo, essas entregas também foram feitas no bairro do Quebec, também no Alto da Serra. E a gente está aí trabalhando constantemente mesmo para ampliação dessas parcerias. A gente idealizou essa campanha por perceber a dificuldade de várias famílias. A Secretaria tinha divulgado uma relação, na verdade, uns dados das famílias em linha de pobreza, extrema pobreza, e isso sensibilizou a corporação. Outros batalhões já vinham trabalhando também
com essa ideia, né, de ajudar o próximo, ajudar as pessoas carentes, e nós também tomamos parte nisso, idealizamos essa campanha e contamos com a ajuda de vários parceiros também, né? É importante agradecer aqui também os parceiros que nos ajudaram, sejam em pontos de arrecadação, seja nos auxiliando a estruturar para essa campanha sair com êxito. E foi em comemoração ao mês de aniversário do batalhão, que faz 44 anos do município de Patos, e aí nós resolvemos dar esse, digamos assim, um presente, né, para a população com essa ajuda. Nós temos que ser sensíveis e ajudar os mais carentes, ajudar quem está desempregado nesse momento. Nós geramos muitos empregos, graças a Deus, nesses últimos dias nós até aumentamos nossos postos de trabalho, tanto em Patos como nas regiões que atuamos, mas nós sabemos o que o Brasil hoje vive, e aí a gente tem que ajudar. A Defesa Civil sempre esteve presente em todas as ações sociais do município, né? Não poderia estar ausente desse. É importante que cada um da sociedade tenha consciência do momento em que estamos vivendo e cada um dentro das suas condições procurar sempre contribuir com aquele que tem menos condições. E isso é de suma importância para que possamos ter uma sociedade mais justa e mais harmônica. E claro, para todas as famílias que foram selecionadas, os alimentos e os agasalhos chegaram em um ótimo momento. Nossa, vai ajudar demais, porque a gente, como paga aluguel, então já é uma ajuda muito grande, sabe? Coisa muito boa. Bacana, né? Que outras iniciativas parecidas, né, semelhantes, possam ser aí realizadas, promovidas em Patos de Minas e na região, né? Depois do intervalo aqui no News, artesãs se unem para produzir e doar toucas para entidade e moradores de rua. E a intolerância que gera o preconceito contra as religiões de matrizes africanas. Mesmo com todas as modernidades de estudo sobre as religiões de matrizes africanas, ainda existe muita intolerância com essas doutrinas pouco conhecidas, né, que acabam sendo alvos de preconceito. As religiões de matrizes africanas foram incorporadas à cultura brasileira desde há muito, quando os primeiros escravizados desembarcaram no país e encontraram em sua religiosidade uma forma de preservar suas tradições, idiomas, conhecimentos e valores trazidos da África. São várias religiões, as mais conhecidas são a Umbanda e o Candomblé, mas, por exemplo, existem outras, como a Quimbanda, o Catimbó, o Molocô. Essas religiões elas chegaram junto com os escravizados africanos no Brasil e eles trouxeram a sua cultura, a sua religião, os seus costumes, e quando chegaram aqui, essa cultura foi assimilada. A Umbanda, por exemplo, é uma religião brasileira nascida em novembro de 1908 com o médio Zélio Fernandes de Moraes. Apesar de ter surgido no Brasil, como outras religiões de matriz africana, a Umbanda carrega em suas crenças e conceitos histórias de povos africanos, bem como das demais religiões. A religião de Umbanda ela é uma religião genuinamente brasileira, porém nós sofremos influências africanas, nós sofremos influências indígenas, nós sofremos influências ciganas, budistas, cristãs, de todas as formas, né, de religiosidade em prol da prática da caridade. Nós aceitamos essas manifestações dentro de um terreiro de Umbanda. E é uma religião que trabalha com elementos da natureza e com a ancestralidade, conceitos importantes que muitas vezes são desconhecidos para o restante da população. É desse desconhecimento que surgem os crimes de intolerância religiosa. Cultuar orixá, cultuar a entidade de Umbanda é cultuar as divindades da natureza, a água, a terra, o fogo, o ar e todos os elementos que são revertidos e reverberados em intenção das nossas necessidades energéticas ainda nesse plano espiritual. No nosso terreiro, 90% das pessoas são negras, 90% das pessoas são as minorias da sociedade. Então, essa parte do preconceito, ela está entrelaçada à parte da colonização brasileira e principalmente entrelaçada às injúrias raciais. Valder é fotógrafo e tem um trabalho voltado para as culturas e religiões de matriz africana. As fotografias são inspiradas nos orixás da Umbanda. Para ele, associar uma cultura ou religião a um ato considerado satânico é ferir as crenças de tantos outros que pregam o contrário. E hoje, infelizmente, as pessoas veem a Umbanda associada
ao satanismo, isso eu considero assim uma tremenda de uma ignorância, né? Somente hoje nós estamos discutindo sobre identidade de gênero, a questão do aborto, a questão da legalização da maconha, e a gente pensar dessa forma, eu acho que é um retrocesso tremendo. Infelizmente, não será de um dia para o outro que atos de intolerância religiosa deixarão de acontecer. No entanto, mudar a mentalidade e estar aberto ao conhecimento pode ser um primeiro passo para modificar essa realidade. A questão da intolerância religiosa é uma questão de você não saber sobre tal religião. Existe uma lei federal, que é a Lei 10.639, que estabelece o ensino de cultura afro-brasileira nas escolas, para acabar com o racismo, com o preconceito, mas essas políticas públicas precisam ser aprimoradas. Entender sobre Umbanda, entender sobre Candomblé, é estudar sobre a cultura brasileira, é estudar sobre os nossos pratos típicos, é estudar sobre as nossas danças, é estudar sobre os nossos antepassados e mais ainda, a história que nós vivenciamos no dia de hoje. A intolerância e o preconceito estão muito ligados à falta do conhecimento, né? Você não conhece exatamente o que é aquilo e acaba discriminando. As ações para ajudar aos mais carentes demonstram iniciativas de generosidade em meio a tempos tão difíceis, né? Em Patos de Minas, algumas artesãs se uniram para confeccionar toucas e meias de crochê que são doadas para internas da Casa das Meninas e também aos moradores de rua. A iniciativa de aquecer os necessitados no frio partiu das vizinhas Ione, Rita, Marley e Maria Rejane. Desde o ano passado, elas confeccionam voluntariamente as toucas e meias de crochê, que são doadas durante o inverno. Isso aqui eu comecei, tipo de uma brincadeira, aprendendo a fazer. E achei que dava certo. Aí a Marley lá também. Eu conheci a Maria, foi agora esses dias, eu não conhecia ela. É intuito de ajudar o próximo mesmo. Eu entrei nessa iniciativa porque eu fui abordada por uma vizinha para fazer uma doação de linhas para confecção de toucas, para serem doadas para os internos da Vila Padre Alaor. Então, nós somos 4 artesãs aqui do bairro que confeccionamos o ano passado algumas toucas que foram doadas, né? E esse ano nós continuamos com a iniciativa. Em 2020, cerca de 45 toucas e 5 pares de meias foram feitas por elas e doadas para idosos do Lar Vicentino Padre Alaor. O trabalho das artesãs começa um ano antes, para garantir que o inverno dos mais necessitados seja menos frio. E esse ano nós confeccionamos, né, nós nos juntamos novamente, claro, né, só a atividade que foi unida, cada uma na sua casa. E nós fizemos as toucas para doar para o pessoal que vive na rua, né, os desabrigados, e também para o Lar das Meninas. Então serão entregues também toucas para o Lar das Meninas. E nós estamos já iniciando uma campanha para confecção de meias de crochê para os internos da Vila Padre Alaor para o ano que vem. O intuito nosso aqui, mostrar nesta reportagem, é porque isso pode ser feito em outras cidades, né, aqui da região, e acolher as pessoas idosas que sentem muito frio nas extremidades. Então, confeccionando toucas ou luvas que podem ser doadas, né, para essas pessoas. Interessados em ajudar a ação podem doar a matéria-prima necessária ou até mesmo se voluntariar para confeccionar os agasalhos de crochê junto das artesãs. Quem quiser ajudar doando linha, valor, né, que pode deixar um vale num armarinho para a gente fazer retirada de linhas, ou confeccionar, que é mais gostoso ainda a gente confeccionar essas meias, né, no caso para o ano que vem. O intuito é de mostrar para a população da região que pode fazer isso também, ajudar as pessoas que às vezes não tem tanto acolhimento, né, desse cuidado. Nós estamos doando a mão de obra e se alguém disponibilizar doar as lãs e
E outras mulheres que tiver vontade de mesmo fazer na Casa 10, e seja bem-vindo. Uma boa iniciativa, né? A gente precisa disso. De bons exemplos e de boas iniciativas e ações, né? Em tempos tão difíceis como esse. Olha, daqui a pouco aqui no News, em meio à pandemia, aumentam os casos de ansiedade e síndrome do pânico. Meteorologia prevê tempo seco e queda nas temperaturas em Patos de Minas e os preparativos para a retomada na próxima semana das aulas na rede estadual de ensino. Ansiedade e ataques de pânico. Isso pode até parecer distante para alguns, mas saiba que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, né? Sintoma que aumentou em meio à pandemia de Covid-19. A ansiedade é um sentimento comum ao ser humano. Desde a infância, nos sentimos ansiosos com os acontecimentos que estão por vir. O problema é que, em alguns casos, essa ansiedade se torna muito acentuada e causa sintomas físicos desagradáveis, como falta de ar, palpitações, enjoos e tonturas. Todos esses sintomas caracterizam uma crise de ansiedade. Ela atrapalha as relações sociais, as atividades profissionais e pode comprometer até mesmo os relacionamentos. Além dela, há também o ataque de pânico e a síndrome de pânico. Todos têm semelhanças, mas também possuem sintomas que são característicos de cada um. A crise de ansiedade, do ataque de pânico, uma das diferenças mais marcantes é a duração e a intensidade. Então, o ataque de pânico, ele é muito mais intenso e a duração dele ela é menor do que a crise de ansiedade. No entanto, muitas pessoas têm muita dificuldade de fazer essa distinção e, às vezes, é o profissional de saúde mesmo, né, na figura do psicólogo, do psiquiatra, que vai conseguir fazer essa distinção. A equipe da NTV realizou uma enquete nas redes sociais para saber se as pessoas têm ou conhecem quem tem crise de ansiedade ou síndrome do pânico. Na primeira, 335 pessoas responderam à questão. E destas, 95%, ou seja, 317 pessoas, disseram sofrer ou conhecem alguém que sofre com crise de ansiedade. Já na segunda questão, 327 pessoas responderam à pergunta, e destas, 77%, ou seja, 251 pessoas, disseram que sofrem ou conhecem alguém que sofre com síndrome do pânico. E esta não é uma realidade apenas em nosso município, mas também é nacional. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então, assim, é um ranking que a gente segue em primeiro colocado que a gente não gostaria, mas que, infelizmente, com a pandemia, que foi uma propulsora de adoecimentos mentais, isso está aumentando cada dia mais. E a pandemia afetou ainda mais esse cenário. Além disso, cerca de 70% dos casos de síndrome acometem mulheres, principalmente jovens na faixa etária dos 15 aos 25 anos. Estima-se ainda que entre 4 a 6 milhões de brasileiros sofram com um distúrbio chamado de síndrome ou transtorno do pânico. Mas em ambas as situações, a ansiedade e a síndrome do pânico têm tratamento. E esse é um tabu que ainda precisa ser quebrado e trabalhado na sociedade. Nós precisamos levar as pessoas à conscientização de que aquele tabu, esse medicamento vai me viciar, eu vou ficar dependente, vai me fazer mais mal do que bem. Então, antigamente, existia uma noção errônea de dopar paciente, né? De medicações que tinham muitos efeitos colaterais e que hoje a gente já não tem. Nós não podemos continuar com esse preconceito, porque ele impede que a gente tenha qualidade de vida. Então, se houver a necessidade de associar a medicação, nós precisamos fazer isso. A partir da próxima segunda-feira, alunos do 1º ao 5º ano da Rede Estadual de Ensino retornam com as aulas presenciais em Patos de Minas. No entanto, nem todos os professores voltarão para as salas de aula. Desde segunda-feira, os professores da Rede Estadual de Ensino retornaram às escolas para se prepararem para receber os alunos do 1º ao 5º ano a partir do próximo dia 28 deste mês. A retomada dos estudantes deve acontecer mediante termo de autorização assinado pelos pais. Nesse período,
cada escola se organizou em termos de estrutura para fazer as adequações necessárias, de acordo com o checklist enviado pelo Estado. Todas as portas de todas as salas foram colocados álcool em gel. Os professores têm o álcool em gel dentro da sala. A sala está toda com espaçamento de 2 em 2 metros, divisão dos professores em relação aos alunos, tapetes sanitizados em todas as portas das salas, placas informativas dentro da escola, mobiliário de professor em conjunto foram todos inutilizados. A nossa cantina com espaçamento de 2 em 2 metros para o lanche dos alunos. De acordo com o levantamento que a gente fez através de uma pesquisa Google Formulário, a gente tem uma média de 310 alunos para estar retornando com a gente. Aí o retorno vai ser feito através de rodízio, né, de acordo com o comporta das salas. A gente está fazendo o cronograma, aliás, refazendo, porque a gente já tinha feito o checklist para poder estar passando para os pais. Em relação ao quadro de professores, em algumas escolas haverão profissionais que continuarão trabalhando de casa, por serem dos grupos de risco. No caso da escola Ilídio Caixeta, por exemplo, 3 profissionais seguem em casa. Já na escola Monsenhor Fleury, são 8 profissionais do grupo de risco. A atividade será realizada em conjunto com professores substitutos. Os que são encaixados no grupo de risco, né, que são os acima de 60 e que têm comorbidades. Então, esses não vão retornar. Todos os professores com idade superior a 60 anos, eles vão ser substituídos no sistema híbrido dentro da escola. Será contratado, já foi feito esse processo essa semana, de nova contratação de profissionais para substituir esses professores no presencial. E ele vai ajudar o professor em casa. E mesmo com a retomada, há ainda insegurança pela vacinação da classe, que ainda não está completamente imunizada. Seria mais viável se a gente já tivesse, tomado a segunda dose. Porém, segundo o protocolo sanitário, serão tomadas todas as precauções para que isso seja amenizado ao máximo possível, para que quando o pai deixe o aluno aqui na escola, ele deixe tranquilo. A gente sente ainda um pouco de insegurança, porque como é um momento muito novo para todo mundo e a questão de ter sido só uma dose de vacina, mas assim, a gente está trabalhando no sentido de trazer todos de volta para a escola no máximo de segurança possível. A temperatura deve cair nesta quinta-feira na região. Confira aí os detalhes. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Seus óculos em apenas 1 hora. Confira o regulamento. New Color. 3 lojas em Patos de Minas. As condições meteorológicas são favoráveis ao tempo estável e com queda nas temperaturas. A umidade relativa do ar deve ficar entre 30% e 80%, mantendo o tempo seco. A quinta-feira será com poucas nuvens em Patos de Minas. A mínima prevista é de 11 graus, com a máxima devendo marcar os 26 graus. Em Arapuá, a previsão é de 24 graus de máxima. Em Presidente Olegário, os termômetros também devem marcar a mínima de 11 graus. Em Vazante, mínima de 14 e máxima de 27 graus. E em Lagamar, a previsão indica mínima de 17 e máxima de 29 graus. Em instantes aqui no News tem análise da notícia. O início da vacinação contra a Covid para pessoas com 54 a 56 anos sem comorbidades. CPI da Copasa, ambientalista presta depoimento e confirma irregularidades denunciadas à comissão. E vereadores estudam contratar empresa para analisar a qualidade do esgoto tratado, que é descartado no Rio Paranaíba. O ex-presidente do CODEMA, Evanildo Alves Zica, prestou depoimento nesta quarta-feira à CPI da Copasa na Câmara. O ambientalista confirmou à comissão as declarações de irregularidades que foram denunciadas na semana passada por Wilson José da Silva. Nesta quarta-feira foi a vez do ambientalista Evanildo Alves Zica, secretário do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, o CODEMA, e presidente do Conselho Integrado de Meio Ambiente, CIMA, ser ouvido pela Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga possíveis irregularidades a respeito dos serviços prestados pela Copasa nos distritos e município de Patos de Minas.
Eu vim esperançoso para aqui. Eu acredito que daqui deve sair um trabalho, um relatório bem eficiente, onde vai acabar com essa celeuma toda, que se a Copasa trata mesmo a água, se ela trata o esgoto, se ela está cumprindo ou descumprindo o contrato. Eu tenho essa experiência aqui para a gente passar essa página e encerrar ela de vez. Um dos pontos importantes relatado por Ivanildo diz respeito às redes clandestinas de esgoto existentes em pontos da cidade, além dos despejos de esgoto in natura no Rio Paranaíba, conforme já reportamos em algumas notícias aqui da NTV. Uma parte do depoimento dele que eu considero extremamente importante é a questão dele citar que existem hoje cerca de 15 a 20 pontos de esgoto, né, sem ser tratados, que são jogados diretamente na natureza. Isso é uma informação grave e muito importante, né? Toda vez que entope um esgoto em qualquer ponto dessa cidade aqui, ele é lançado ou num curso d'água ou no Rio Paranaíba através da rede de captação de água pluvial. Então, essa questão de que ele tirou todos os pontos e lançou é uma inverdade. Ela está mentindo, ela não tem condição de fazer isso porque a rede dela é interligada na rede de água pluvial. Ivanildo também questiona o tratamento de esgoto e a taxa cobrada pela companhia. Todos os distritos daqui, ele tem o sistema de coleta. Ela coleta lá e não tem nenhum deles que tem o tratamento do efluente, do esgoto. Eles não tratam, só coleta. Quanto à questão da cobrança, eu não devo ter citado que é indevida ou não. Eu até acredito que tem que se cobrar o tratamento no serviço. Eu só tenho que entregar o serviço completo. O trabalho da CPI ainda está no início, mas algumas providências já estão sendo estudadas para dar seguimento às investigações, como a solicitação de Wilson José da Silva, o autor da denúncia e primeiro a ser ouvido pela comissão, para que os vereadores consigam amostras do esgoto tratado e descartado pela companhia no Rio Paranaíba, bem como nos pontos em que há o despejo irregular de esgoto in natura, também no Rio. Inclusive, nós estamos contactando algumas empresas especialistas na área ambiental e na área jurídica, para que nos apresente um relatório confiável, para que possamos fazer esse relatório final de uma forma muito bem feita e entregar esse material para o prefeito e para o Ministério Público. Assunto que abre a nossa análise da notícia desta quarta-feira. Ludmila Bahia já aqui na bancada para a gente falar desse e de outros assuntos que foram pautados hoje em Patos de Minas. Ludmila, nós temos aí mais um capítulo desta CPI, né? Um dia depois da presença do presidente da Copasa em Patos de Minas, né? E de todos os desdobramentos que a gente teve na semana passada com o autor da denúncia dando declarações na Câmara, tivemos o Ivanildo Alves Zica, que já foi personagem de muitas reportagens da NTV, inclusive, ele próprio trazendo denúncias de irregularidades com relação ao esgoto, né, ao tratamento do esgoto. Hoje ele foi até a CPI fazer as declarações e até corroborando falas do Wilson, que esteve na semana passada na Câmara. Boa noite, Odair. Boa noite a todos que acompanham o NTV News. Agora a análise da notícia. Praticamente o que a gente vê é uma pessoa que acompanha a temática meio ambiente há muito tempo em Patos de Minas, tem total critério e embasamento para falar sobre essas questões e basicamente endossa o que o denunciante colocou em relação às irregularidades ou possíveis irregularidades cometidas pela Copasa com relação a danos ao meio ambiente. Tanto que foi o próprio denunciante, Wilson Silva, quem sugeriu à CPI que convocasse o Ivanildo para que prestasse ou desse mais detalhes sobre esses possíveis danos. E o Ivanildo sabe exatamente onde estão esses problemas, há quanto tempo eles existem e até mesmo a inobservância da Companhia de Saneamento de Minas Gerais para resolver muitos desses apontamentos.
O que a gente tem de concreto é que o presidente da Copasa esteve em Patos de Minas e disse claramente que vai colaborar completo e totalmente com a CPI. Garantiu que 90% do esgoto é tratado em Patos de Minas, basta uma visita à estação de tratamento de esgoto. Agora, demanda comprovar tudo isso à comissão que quer esses esclarecimentos, e aí ficou até numa das falas do Ivanildo, ele colocando, não, mas na zona rural ainda precisa, não tem a coleta, mas ainda tem 10% aí que a gente tem que dar esse prazo para que a Copasa conclua, que deu prazo até 2022 para a entrega do serviço. Mas fato é, Odair, que há sim muitos problemas, há sim muitos questionamentos, há uma clara e evidente insatisfação da população com os serviços prestados pela Copasa, porque paga-se caro, paga-se alto por um serviço que esperamos um mínimo, que é qualidade. Sim. Ninguém vai reclamar se paga por um serviço condizente. O que a gente precisa é disso. Mas a comissão, ela investiga se há problemas, quais são esses problemas, quais são essas promessas feitas não cumpridas e também o próprio contrato questionável. E aí a comissão já disse no encontro da semana passada, da última sexta-feira, que o ex-prefeito Antônio do Vale, quem assinou o contrato nessas condições com a Copasa, porque a gente tem agora um contrato diferente, então o ex-prefeito deve ser convocado para também dar explicações sobre quando da assinatura. Com certeza, daí ainda teremos muito ainda a conversar, porque há pontos obscuros, há pontos que merecem ser respondidos. E a prefeitura pode também se adiantar, não precisa nem esperar a CPI para mostrar sobre teste de qualidade ou não. A prefeitura tem autonomia para poder adiantar isso. Bem como a Câmara se já disse que vai contratar, que faça o quanto antes para a gente comprovar ou não a partir de uma empresa sólida e de eficiência para saber a qualidade que estamos recebendo da água em nossas casas, que é garantida pela Copasa. O relator cogitou justamente essa contratação de uma empresa para avaliar como é que está chegando no Rio Paranaíba, né, esse efluente que é aí, ou deveria, né, ser tratado antes de ser despejado nas águas do Paranaíba. A gente vai aguardar e continuar acompanhando, né, os capítulos dessa CPI. Ludmila, vamos falar de saúde. Teve início nesta quarta-feira mais uma fase da aguardada imunização contra a Covid-19, agora para pessoas sem comorbidades, né? O avanço na imunização, apesar de ainda ser lento, né, já impacta nos números de agravamento da doença e também na estatística de vidas perdidas. A fila que dobra o quarteirão é composta por pessoas que estão na faixa etária de 54 a 56 anos, que começaram a receber a primeira dose. O que antes era uma expectativa, após mais de um ano de pandemia, agora começa a virar realidade. Tem muito tempo que a gente está esperando essa vacina, né? Deu certo a gente, pode dar certo para outras pessoas também. Se Deus ajudando, vai dar tudo certo. Guarda nesse momento. Chegou a hora, agora sim. Eu perdi uma tia no Goiás, de Covid. Eu tive Covid, mas foi coisa leve. Agora a imunização vai ajudar a não ter uma piora, né? Então, vai valer a pena. Vale a pena, que a gente fica muito, assim, segura, né? A gente se sente mais segura e a gente cabe um pouco do medo, né? O secretário estadual de saúde, Fábio Baquerete, afirmou esta semana que os números da vacinação contra a Covid-19 impactam no avanço de casos graves e de registros de mortes nas primeiras faixas etárias, que foram as iniciais a serem vacinadas. A eficácia da vacina, ela tem dois fatores importantes: o número de casos graves, casos novos, casos graves e óbitos. Em relação ao número de casos graves, a gente vê uma queda proporcional de internações em relação ao número de novos casos. Então, isso mostra a eficácia da vacina em relação a esse grupo. Em óbitos, a gente percebe a mesma coisa. O número de pacientes que evoluem a óbito acima de 60 anos vem caindo. Então, a média, que já foi acima de 60, hoje é muito próximo de 50 anos. Isso mostra que jovens estão
proporcionalmente puxando para baixo a média, mas ainda a letalidade é maior no grupo vulnerável. Mas a proporção vem diminuindo, porque menos pacientes idosos vão ao CTI ou evoluem a óbito pela eficácia da vacina. E em meio a todas as perdas e agravamentos provocados pela Covid-19, após mais de um ano de pandemia, é natural que quem começa a ser vacinado vivencie um sentimento de conquista. O José dos Reis fez questão de registrar o momento em que a esposa recebia a primeira dose da vacina. É muita emoção para nós todos, né? Eu fui semana passada e hoje vim presenciar ela também. Então o casal está imunizando? Sim, estamos todos imunizando. E nosso filho também em Uberlândia está sendo imunizado hoje também. É muito feliz, sim. Por quê? Porque todo mundo fica na expectativa de receber essa vacina, né? Enquanto a Luzia se vacinava, a filha Cristina caprichava nas imagens com a câmera do celular, a tão aguardada primeira dose sendo aplicada no braço da mãe. Para registrar o momento mesmo, né? A primeira dose de esperança. E agora vamos aguardar chegar a nossa vez, né? Tava ansiosa para chegar a minha vez. Aí nós temos a satisfação da tão aguardada imunização. Temos a fala, inclusive, aí do secretário, justificando e falando dessa situação para os primeiros grupos que se imunizaram, né, Ludmila? Isso impacta positivamente no não agravamento da doença para essas faixas e também na questão da letalidade da doença também para esses primeiros grupos que já se vacinaram e que é uma expectativa de todo o resto da população de que, a partir do momento que a gente tiver a imunização aí de pelo menos 70%, os casos, as mortes tenham reduções aí realmente significativas, né? Importante a gente frisar que nenhuma vacina é garantia 100% de que a pessoa não vá se infectar ou se reinfectar ou mesmo ter um agravamento e, infelizmente, vir a óbito. Mas é o instrumento mais eficaz que a gente tem no momento para controle da pandemia. E é preciso chegar a um número alto desse percentual do grupo de imunização, no Brasil maiores de 18 anos, apesar da gente já ter a segurança de alguns fabricantes, como a fabricante da Pfizer que diz que pode ser aplicada em maiores de 12 anos, mas que a gente alcance o mais rápido possível esse percentual para que estejamos todos protegidos, viu, Daí? Muito bem. A gente faz uma parada rápida, a seguir a gente continua falando de saúde, Ludmila. O promotor sugeriu hoje, né, a desapropriação de imóveis para ampliar a estrutura do hospital regional. Mais 58 casos de Covid são confirmados em Patos de Minas e não há vagas para leitos clínicos no hospital de campanha. Ludmila, vamos continuar falando de saúde e a gente vai colocar agora o boletim para os números da Covid em Patos de Minas, né? Tivemos aí confirmados 58 novos casos da doença, constatados aí, segundo a Prefeitura, entre os dias 19 a 23, portanto, nos últimos 5 dias. Não foram registradas mortes no boletim de hoje. E não temos, Ludmila, nesse boletim, a atualização de leitos ocupados, uma vez que, segundo a Prefeitura, um dos hospitais não teria lançado aí os dados no sistema. No entanto, a gente apurou, junto à Secretaria Municipal de Saúde, os números relacionados ao Hospital de Campanha e ao HRAD. No Hospital de Campanha, todos os 16 leitos clínicos disponíveis estão ocupados, viu? Com relação às UTIs, no Hospital de Campanha, das 30 unidades existentes, 19 estão ocupadas. E já no Hospital Regional, dos 9 leitos clínicos, 1 está ocupado, enquanto das 10 UTIs do Regional, 9 estão, portanto, ocupadas. Ou seja, nós temos aí números que não nos deixam satisfeitos e isso ao longo de muito tempo. Piores. Números piores, uma vez que a gente tem aí, a gente começou a semana com 80% aí de UTIs, de ocupação, apesar de não termos os números aí dos hospitais privados, nós temos uma ocupação muito grande de leitos clínicos no Hospital de Campanha, o que preocupa muito. Pois é, na rede privada, colapso e aí com preenchimento total do Hospital de Campanha, restam então algumas vagas. Não tem. Não tem vaga. Não tem vaga. Clínico não, então só não UTI. Tem vaga. É, só UTI. Essa é o retrato da realidade. A gente estava chegou até acima de 80% no total, rede privada e pública para leitos de terapia intensiva. Ontem a gente teve um pequeno, ligeiro recuo, uma ligeira queda, mas sem os números de hoje não dá para a gente
ver o comportamento. Mas, com essa informação que o jornalismo da NTV obteve, com esse esgotamento de leitos clínicos, dá para perceber que os rumos da pandemia em Patos de Minas dão sinais claros de piora. E aí, Odair, a gente, naquela tela que a gente colocou também, a gente tem mais casos ativos também no município. Segundo dia consecutivo sem registro de óbitos, aí a gente sempre fica naquela expectativa se realmente não tivemos número no dia ou se é uma questão de contabilização pela Secretaria Municipal de Saúde, mas fato que a gente tem é uma taxa ligeiramente maior de média de casos, nós temos mais casos ativos, esgotamento de leitos clínicos e também um percentual alto de ocupação de leitos de terapia intensiva no município. É porque aí no caso dos leitos clínicos, o regional, dos 9, 1 está ocupado, ou seja, você tem ali mais, não é muito, mas temos. O que nós não temos, que está sem leitos, sem vagas, no hospital de campanha, o que deixa a gente mais preocupado ainda, né? Vamos continuar falando de saúde, Ludmila, mas aí a gente fala justamente essa questão de estrutura hospitalar, porque em meio ao esgotamento de leitos públicos e o já decretado fechamento do Hospital São Lucas, isso provoca muitos impactos nessa nossa estrutura hospitalar. O promotor de justiça, Rodrigo Taufik, sugeriu hoje ampliar o hospital regional, desapropriando terrenos próximos e, inclusive, mudando o hemocentro de local. Na quinta-feira da semana passada, a direção do Hospital Regional comunicou ter chegado ao limite de ocupação das UTIs e pediu que os gestores da região parassem de enviar pacientes para a unidade. Nessa segunda-feira, a direção do Hospital São Lucas, que presta atendimentos via SUS para 33 municípios da macro-região, confirmou que em 120 dias fechará as portas. O Hospital São Lucas já deveria ter encerrado suas atividades há muito tempo atrás. O prefeito mandou uma carta de agradecimento, nós também estamos mandando uma carta de agradecimento, um abraço para as autoridades que nos ajudaram nesse período. Só que o São Lucas está terminando por falta de condições financeiras de fazer uma medicina apropriada. Nesta terça-feira, em meio ao anúncio do caos, a Prefeitura afirmou que direcionará os atendimentos para a rede particular e centro clínico. Estamos seguindo com outras tratativas. Quais são elas? Contratação dos serviços que o São Lucas prestava na rede particular em Patos de Minas. Hospitais particulares de Patos de Minas vão prestar os serviços que o São Lucas prestava e nós também estamos avançando para levar alguns serviços lá para o centro clínico, onde hoje funciona o hospital de campanha. Nesta quarta-feira, o presidente da Associação dos Municípios da Microrregião do Alto Paranaíba, César Caetano, disse que a falta de vagas na saúde pública em Patos de Minas afeta todos os municípios vizinhos. Ele afirmou ter proposto reunião entre GRS e a diretoria do Hospital Regional para tratar sobre o assunto e que direcionará pedido de providências em nome dos gestores da microrregião ao Estado. Quando isso acontece, o próprio sistema de marcação, o próprio sistema de regulação, ele vai redirecionando o paciente. Obviamente, são leitos a menos, obviamente você tem uma distância a mais para se percorrer, que torna o tratamento, o acompanhamento desse paciente mais delicado, mais difícil, mas cabe a nós aí buscar uma alternativa rápida para esse problema. Estamos elaborando, em vias de elaboração de um documento que será entregue possivelmente na semana que vem ao secretário de Saúde de Minas Gerais, cobrando um rápido posicionamento e auxílio para a questão de saúde de Patos de Minas e região. Diante das dificuldades na prestação dos serviços de saúde com a falta de vagas, o promotor de justiça Rodrigo Domingos Taufik sugeriu que o Hospital Regional passe por uma ampliação, desapropriando terrenos próximos, inclusive o do hemocentro, que poderia ser levado para outro local. A ideia é justamente que o hospital regional venha a ser utilizado para alta complexidade apenas, né? Não conseguimos isso de imediato, mas o trabalho é nesse sentido. O propósito, né, e a sugestão do Ministério Público é, inclusive, nós trabalharmos ali a mudança do hemocentro, né, se for possível, de maneira mais rápida, para uma ampliação mais imediata, e depois já trabalharmos junto com o Estado e com o município de Patos de Minas, a eventual desapropriação daquelas áreas vizinhas ao hospital para uma eventual ampliação no futuro.
Ludmila, em meio a investidas do Estado para poder terceirizar o gerenciamento do hospital regional, em meio ao caos da saúde, ao fechamento de hospital, ao esgotamento de leitos, em meio a tudo isso, essa sugestão do promotor, né, que volta à pauta, ela está muito presente, né? Está muito atual, porque a gente precisa realmente resolver a situação não só do hospital municipal, mas do regional, porque é uma referência para 33 municípios e que já chegou no seu limite e que já está numa situação realmente muito complicada para receber, inclusive com orientação, para que novos pacientes não sejam encaminhados para a unidade, que foi aí a orientação da semana passada para os gestores da região. Ou seja, esse é um assunto que precisa ser discutido novamente e cada vez mais colocado em pauta para ver como é que fica a situação do regional, né? Mas é aquela questão, não dá para deixar para amanhã, tem que ser agora, porque há uma urgência, é uma emergência. Então não dá mais para adiar esse discurso, até porque essa questão de utilizar propriedades próximas integrando a unidade do hospital regional não é novo. Esse já foi uma questão levantada no passado e que não prosseguiu. Mas o que a gente observa é que há aí uma indisposição, há uma indiferença do Estado em resolver essas questões imediatas. Não é de ontem que a gente descobriu que o hospital regional está lotado. O Hospital Regional comunicou formalmente os prefeitos já há alguns dias. E não é um problema também que o Regional descobriu há poucas semanas. Não. É algo que a gente sabe que existe há muito tempo. É algo que sempre é postergado. Só que chegou no limite, não dá mais para negociar, não dá mais para pensar o que vai fazer amanhã ou esperar o amanhã para ver o que acontece. Porque o que a gente tem é cerca de 80 pessoas na fila à espera de uma cirurgia ortopédica, por exemplo, clamando dores, tendo cada vez mais indisposição, esperando aí os governantes, os políticos descruzarem os braços e apresentarem uma solução agora. Porque é muito fácil terceirizar um problema, deixar lá para uma OS resolver, sabe-se Deus quando e onde, como que vai ser. O que a gente quer é agora. Então, essa solução não dá para prorrogar. É de vidas, é de saúde, é de povo, é de gente, é de sentimento, é de família que nós estamos falando. Então, é um discurso que não vamos tolerar esperar para amanhã. É para agora, Odair. É urgente isso. Então, tem que fazer algo agora. E o que pode ser feito agora? Então, tem que ser uma solução que não dá para negociar. Não tem como mais sentar numa mesa, aí é uma solução futura. Mas agora a gente tem um problema na mesa e a gente precisa dar uma solução. Porque ontem mesmo a gente viu no caso de uma paciente que nós acompanhamos que está internada na UPA à espera de vaga para ser operada com problemas ortopédicos, a dona Terezinha de 84 anos, e foi falado para ela, olha, não tem vaga no regional, mas se houver a abertura de alguma vaga em hospital da região, a senhora, ou qualquer outro hospital, a senhora será encaminhada. Pergunta se a regulação encontrou uma vaga em outro hospital. Não encontrou. Então não é um problema somente do Agarrad, é do sistema de saúde público. Mas a gente precisa de uma solução agora. São pessoas, são vidas. Então, por favor, a gente clama por um olhar cuidadoso, por um olhar de clemência, por um olhar que se importa com vidas. É isso que a gente está falando agora. A gente já tinha um problema muito sério com relação ao Agarrad, né, a rede pública de saúde, que com a pandemia ficou mais claro, mais evidente, mas aí todo mundo que deveria ter tomado uma providência antes não tomou e agora a situação fica, né, inconcebível, insustentável. E ainda mais com o fechamento do HSL agora, estava ruim? Estava. Vai ficar pior? Certamente vai ficar. Hoje, Odair, a gente teve informação que foram realizadas no Hospital São Lucas 12 cirurgias pelo SUS, 8 de grande porte oncológicas. Os hospitais conseguiriam atender e a quantidade
que foram realizadas somente nesta quarta-feira? E na urgência, né? Sem ter que aguardar uma vaga que vai surgir. Realmente é uma situação que nos preocupa demais. Ludmila, com essa a gente vai encerrando então a nossa análise da notícia. Amanhã a gente se encontra novamente aqui no News, né? E que tenhamos boas notícias e soluções. É isso que a gente quer falar aqui também no NTV News. Obrigada a todos pela audiência, pela companhia. E amanhã a gente se vê. Boa noite e até amanhã.